Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje de gestão de pessoas, nós vamos tratar a respeito do tema de gestão por competências. Esse tema que é super interessante e além de estar bem alta na gestão pública, ele também é um tema recorrente nas questões de prova. Então, vamos lá começar a nossa aula. E para começar, a primeira coisa que eu preciso que vocês compreendam é o próprio conceito do que são competências, certo? Bom, para a gente construir esse conceito, nós vamos compreender outras três definições, que é o conceito de conhecimento. O conhecimento, gente, ele é o somatório de todas as informações. Então, vamos acrescentando aqui, né? É o somatório das informações. Ele também é conhecido como o saber do indivíduo. São todos, na verdade, os conceitos, os dados, as informações em geral que a pessoa acumulou ao longo da vida dela e que podem ser usados por ela em seu trabalho. Então, ele é conhecido como saber do indivíduo. E por que eu estou falando de conhecimentos, habilidades e atitudes aqui? Porque, não sei se vocês já perceberam, pelo nosso esquema aqui do slide, a competência ela é formada por esses outros três conceitos. Bom, então, seguindo agora para as habilidades. A habilidade ela pode ser definida como a capacidade que a pessoa tem. Então, é a capacidade, vamos acrescentar aqui, de colocar os conhecimentos em prática. Então, não basta eu apenas ter o conhecimento. Então, por exemplo, eu sou formada em engenharia. Eu tenho conhecimento em gestão de projetos. Esse é o meu conhecimento, essa é a informação que eu adquiri através de um curso de graduação, por exemplo. É preciso também que eu tenha a habilidade, a capacidade de colocar esses conhecimentos de gestão de projetos, que foi o nosso exemplo aqui, em prática, em utilizar ele. Saber é o saber fazer da pessoa. E o terceiro conceito é o conceito de atitude, tá? A atitude ela é conceituada como o modo como o funcionário lida com os seus sentimentos, com a maneira de pensar, como que esses sentimentos, como a maneira dele agir, afeta seu comportamento em relação ao trabalho, é o querer fazer. É ele colocar em prática também. Ele ter proatividade, por exemplo. Bom, e de acordo com o Chavenato, a competência ela é a qualidade que uma pessoa possui e ela deve ser percebida pelos outros. Então, não adianta eu possuir a competência, é necessário que as outras pessoas reconheçam essa existência da competência. Além disso, é importante a gente citar também que as competências elas são dinâmicas. Isso quer dizer o quê? Que tanto eu posso adquirir uma competência, como ela pode evoluir, ela pode mudar com o tempo, mas eu também posso perder competências. Além disso, para o mesmo autor, né, ainda para o Chavenato, ele fala que a gestão por competências ela é uma abordagem de gestão que precisa alinhar. Então, quando eu falo agora do conceito não só de competência em si, mas de gestão por competências, vou até acrescentar esse ponto aqui embaixo. Quero que você entenda que seria o alinhamento das competências individuais dos colaboradores, dos meus funcionários, com, colocar assim, alinhar com as necessidades da organização. Com as necessidades, com as estratégias, com os objetivos da organização. Ele fala que para implementar a gestão por competências é necessário primeiro identificar quais são as competências iniciais que a organização necessita para alcançar os seus objetivos estratégicos, depois buscar desenvolver,
ir avaliando, gerenciando as competências desses colaboradores. Então, primeiro eu preciso entender quais são as competências que eu preciso dentro da minha organização para que eu possa desenvolver, avaliar e gerir essas competências. E esse desenvolvimento de gestão por competências, ele é um processo contínuo, certo? Assim como a gente colocou aqui, que a competência ela é dinâmica, o processo de gestão por competências, ele é um processo contínuo, dinâmico. Ele depende diretamente da adequação das competências do indivíduo com as demandas do ambiente de trabalho. E ele é dinâmico porque essas demandas do ambiente de trabalho, elas vão variar conforme também as demandas do ambiente externo que nós temos. No caso dos órgãos públicos dos cidadãos, no caso das empresas privadas, o próprio cliente, certo? Entendido esse conceito, agora a gente precisa ver algumas classificações. Começando pelas classificações com relação às competências humanas e as competências organizacionais. As competências humanas, elas também são conhecidas como competências dos indivíduos, pessoais. São competências que o indivíduo ele aprende e desenvolve em suas habilidades, em suas atividades dentro da organização. Então, são, em outras palavras, os conhecimentos, habilidades e atitudes que cada indivíduo, que cada um dos meus colaboradores, eles possuem de forma isolada. Já as competências organizacionais são competências que estão relacionadas com a organização, que envolve a organização como um todo, são competências coletivas. Quando eu falo de gestão por competências, é importante que vocês entendam que aqui eu estou abrangendo tanto as competências humanas individuais, como também as competências da organização. Uma outra classificação que nós temos são as competências gerais e as competências específicas. As gerais serão executadas por todos os membros da organização, independente do cargo, da função em que ele esteja. Já as competências específicas, não. Elas estão relacionadas com uma atividade, com um cargo específico. Se eu estou no cargo de gestão, de liderança, vamos imaginar, um cargo com hierarquia superior na cúpula, eu preciso ter competências relacionadas a esse perfil de liderança. Mais uma classificação importante para vocês diferenciarem. São as competências básicas, que se referem às competências necessárias para, digamos que o funcionamento normal, para a manutenção normal da organização, e as competências essenciais, que você também pode ver com o nome de Core Competencies. São aquelas competências que geram uma diferenciação da organização com seus competidores. Então, são competências que estão ligadas à capacidade da empresa de, como a gente fala aqui, de gerar um valor único para o seu cliente. Para que ela consiga se destacar no mercado. Então, um exemplo aqui de uma competência essencial é a capacidade de inovação contínua. A empresa conseguir estar sempre se inovando, buscando novidades, se adaptando ao ambiente externo, conseguindo acompanhar essas mudanças do ambiente externo. Bom, e eu falei para vocês, já dei uma breve noção que quando a gente trata de gestão por competências, eu preciso entender quais são as competências que a minha organização necessita diante dos objetivos que eu tracei, para que eu possa desenvolver, avaliar, monitorar essas competências. Então, eu falei brevemente sobre isso. Agora, a gente vai detalhar melhor como funciona esse processo de gestão por competências. Tá? Presta muita atenção nessa parte. Com relação à primeira etapa, a formulação da estratégia da instituição. Vejam, a gestão por competências ela tem essas 4 fases que vocês estão vendo aí. Primeiro, formulação da estratégia, mapeamento das competências, que cai demais nas questões de prova, desenvolvimento, captação e avaliação. Esse seria um processo que nós chamamos de um processo contínuo. Ele deve ser realizado de maneira rotineira dentro da minha organização, porque os conhecimentos, habilidades e atitudes, como a gente já comentou aqui, que atendam às necessidades dos clientes, dos cidadãos, eles podem mudar com o passar do tempo. Estou falando da nossa primeira etapa, formulação da estratégia. Aqui é o momento da organização definir os seus objetivos. O que é que ela deseja alcançar enquanto instituição?
E além disso, quais são as estratégias? Vou fazer uma correção aqui. Bom, quais são as estratégias, quais são os meios que ela vai utilizar, os recursos para ela alcançar esses objetivos que ela traçou? Aí um detalhe, tá, pessoal? Infelizmente, a gente não tem aqui um consenso entre os autores. Algumas bancas vão considerar que a primeira etapa não é a formulação da estratégia, a definição dos objetivos. Algumas bancas consideram o mapeamento de competências como a primeira etapa. Então, se você vê aí essa variação, é por conta disso, certo? A segunda etapa aqui para a gente será o mapeamento de competências. O que é mapear? Mapear é basicamente você conseguir identificar quais são as competências necessárias. Então, vou colocar aqui. Mais para frente, eu vou detalhar com um pouco mais de profundidade esse mapeamento de competências, mas já entendam aqui que eu vou identificar as competências necessárias. Depois, eu vou verificar as competências que já possuo. Eu vou colocar assim, que já tem, que a organização já possui dentro da equipe dela. E aí, na sequência, eu consigo verificar qual é o gap, qual é a lacuna. Então, vamos lá. Eu preciso das competências, por exemplo, da capacidade de inovação, eu preciso de uma equipe que tenha esse espírito de liderança, que saiba se comunicar bem. Então, assim, uma série de competências aqui. Tá? Tanto competências mais técnicas, como a gente chama, né, hoje em dia, daquelas soft skills. Então, eu fiz aí um levantamento, diante dos objetivos que eu tracei para a minha organização, eu tenho essas 10 competências que eu preciso. E aí eu analisei a minha equipe, eu percebi que das 10 competências que eu preciso, eu já tenho 6 dentro desses colaboradores que fazem parte da minha equipe. Então, o mapeamento ele vai identificar qual é essa lacuna, quais são essas outras 4 competências que eu não tenho dentro da minha organização, mas que eu preciso ter para alcançar os meus objetivos. Então, é definir, identificar o gap de competências, o que é que está faltando, comparando as competências necessárias com as competências existentes. E a ideia não é só perceber esse gap, essa lacuna, é conseguir eliminar, reduzir ao máximo essa diferença. A minha terceira etapa agora é a etapa de desenvolvimento, de captação das competências. Então, se eu percebi quais são as lacunas, agora é o momento de desenvolver as competências já existentes. Então, o desenvolvimento aqui das competências existentes e a captação das competências que não temos, que a organização não possui. E por fim, mas não exatamente por fim, né? Afinal, esse é um processo contínuo, eu vou avaliar as competências rotineiramente. Já comentei aqui com vocês. Uma vez determinadas as competências necessárias, uma vez desenvolvidas, uma vez que eu captei, que eu consegui preencher a lacuna, isso não significa que o processo de gestão por competências acabou. É preciso que eu faça esse monitoramento, essa avaliação rotineira, tanto da necessidade de atualização dos conhecimentos, habilidades, atitudes dos colaboradores, como também se as necessidades dos clientes, com o passar dos anos, elas também não foram modificadas para que a empresa ela possa buscar essa atualização. Como eu comentei com vocês, eu vou detalhar agora com mais profundidade a respeito do mapeamento de competências. Dentro desse tema de gestão por competências, essa é a parte que mais é cobrada pelas bancas. Então, falando um pouquinho melhor. Quando eu falo em definição das competências necessárias, lembram que eu falei que para mapear eu primeiro preciso identificar e definir quais são as competências que os indivíduos e a organização como um todo precisa possuir? Então, aqui eu vou colocar assim: identificar
as competências que a organização precisa para o alcance dos seus objetivos. Definir o que é que os indivíduos e a empresa devem ter, devem ser, na verdade, capazes de realizar para que ela possa alcançar o desempenho esperado da organização. E para isso, a gente pode utilizar uma série de opções. Primeiro, eu posso analisar os documentos que compõem, por exemplo, o planejamento estratégico da organização. Então, aqui, análise dos documentos, eu posso analisar a missão, quais são os valores da minha organização, qual foi a visão que ela traçou. Então, é importante analisar esses 3 documentos. Entrevistar funcionários, tá? Fazer entrevista com os funcionários mais experientes, fazer uma observação do trabalho, fazer também um grupo focal, promovendo uma discussão entre os participantes, uma entrevista coletiva que envolva toda a organização, para que eu vá ali mapeando, identificando, definindo o que é que aquela organização precisa, onde ela quer chegar e o que é que ela precisa para chegar nesse local. Na sequência, eu venho com a definição das competências reais e atuais. Como assim? Depois que as competências necessárias foram identificadas, eu preciso fazer um levantamento de quais são as minhas competências atuais que já existem na organização. Então, aqui é definir as competências que já existem. São as competências atuais, ou também conhecidas como as competências reais. Para avaliar essas competências, eu posso utilizar, por exemplo, uma simulação, eu posso utilizar testes, eu posso até mesmo fazer a análise da avaliação de desempenho, avaliando a performance dos indivíduos face aos objetivos organizacionais, fazendo sempre esse comparativo com os objetivos da organização. Assim eu consigo levantar o que é que eu já tenho dentro da minha empresa. E aí, é aquela terceira etapa que eu já comentei com vocês, é identificar qual é o gap, qual é a lacuna de competências, que vai ser basicamente quais são as competências necessárias, menos quais são as competências reais, as atuais, as que eu já possuo. É fazer esse comparativo, essa diferença. E aí, na sequência, eu vou começar a agir para desenvolver, como a gente já viu no slide anterior, para desenvolver as competências que eu já tenho e para captar aquelas que eu não possuo ainda. Entendendo, então, o conceito do mapeamento de competências, o último conceito que a gente precisa trabalhar ainda nessa aula é o conceito das competências interpessoais. O Chavenato, ele fala que as competências interpessoais são aquelas habilidades para conseguir interagir com outras pessoas de maneira eficaz, de maneira produtiva. A gente sabe que essas competências hoje em dia, dentro das organizações, não estou só falando do privado, tá? No público também, elas são fundamentais. Então, através desse tipo de competência, a gente consegue estabelecer relações construtivas, colaborativas, trabalhar melhor em equipe, dentro e fora da minha organização, tá? Estou falando só com a equipe ali que eu possuo, mas também com meus clientes, por exemplo, com meus fornecedores. E para o Chavenato, essas competências elas são essenciais em ambientes organizacionais, porque elas facilitam a cooperação, o trabalho em equipe, são elementos-chave para o sucesso coletivo. As competências interpessoais, elas se referem, então, ao conjunto de habilidades, comportamentos, atitudes que permitem a uma pessoa interagir, né, dessa forma mais harmoniosa com as outras. Então, eu posso citar aqui como exemplos para vocês a capacidade de comunicação. Um outro exemplo é a empatia, a capacidade de resolução de conflitos, o trabalho em equipe, cooperação, esse espírito de equipe, esse trabalho de cooperar com seus colegas. Todas essas são exemplos de competências interpessoais. E a gente termina por aqui a nossa teoria de hoje. Na sequência, nós vamos responder uma série de questões sobre esse tema.